ao canal do professor Valber. Nós vamos estar nesse momento trabalhando um pouquinho aqui com a lei de Hess, ok? Então eu tenho aqui duas reações químicas, onde eu tenho o enxofre R, que é uma das formas do enxofre, chamado enxofre rômbico, e o enxofre rômbico ele vai estar reagindo com oxigênio gasoso, formando dióxido de enxofre, o SO2 gasoso. Tá? Da mesma forma, a gente tem aqui o enxofre M, que é o enxofre monoclínico. Essa é uma outra forma do enxofre. Tá? Então, um é diferente do outro, não vai confundir isso. Ambos são enxofre, mas estão em formas diferentes. É que nem quando a gente tem a molécula de oxigênio e a molécula do ozônio. Um é O2 e outro é O3. Apesar de ser formado pelo mesmo elemento químico, são substâncias diferentes. Tá? Então, aqui eu tenho esse enxofre reagindo com oxigênio, também formando SO2. Em ambos os casos é fornecido para nós a variação da entalpia. Lembrando que a variação da entalpia é importante por quê? Porque ela vai nos indicar se essa reação ela ocorre de maneira exotérmica ou endotérmica. Quando a variação da entalpia for negativa, é porque a reação é exotérmica, ou seja, ela está acontecendo com liberação de energia, liberação de calor. E é o que está acontecendo em ambos os casos aqui. Nós temos reações de combustão, né, reação com oxigênio ali, e a combustão, ou seja, a queima, ela ocorre com liberação de energia. O que nós queremos, né, retirar dessas duas reações aqui? A gente quer achar o ΔH, ou seja, a variação da entalpia, da reação do enxofre rômbico se transformando em enxofre monoclínico. Tá? Então, qual que é, na verdade, o ΔH dessa reação aqui? É isso que me interessa. Ok? Eu não tenho ΔH dessa reação, porém eu tenho ΔH dessas outras duas reações aqui. Ok? Então, como que eu faço para achar o ΔH daquela a partir dessas? É bem simples, né? A gente tem que obedecer a ordem aqui. Vamos ver o seguinte, ó. Se a gente somasse essas duas reações aqui, do jeito que está, o que a gente ia obter, né? A gente estaria obtendo aqui, de um lado, né? Aqui, ó, lembrando, eu tenho reagente formando produto, reagente formando produto. Então, do lado aqui, eu vou ter, né, o meu reagente. E quem que eu teria como reagente? Eu teria um enxofre rômbico, tá? Então, o enxofre rômbico seria meu reagente. Na equação de baixo, eu teria o enxofre monoclínico também como reagente. Então, se eu fizer a soma dessas duas reações da maneira que está aqui, o que eu vou obter? Tanto o enxofre rômbico quanto o enxofre monoclínico no lado dos meus reagentes. Não é isso que a gente quer. Por quê? Porque na reação que eu estou procurando ΔH, o enxofre rômbico é reagente e o enxofre monoclínico ele é o meu produto, ok? Então a gente tem que dar um jeito de fazer com que o enxofre monoclínico se torne o nosso produto, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou observar aqui que eu tenho, então, nessa primeira reação, o enxofre rômbico no lado dos meus reagentes, que é exatamente o lado que eu quero ele, o lado dos reagentes, tá? Aqui eu tenho um único mol, tá? Desse átomo desse enxofre, né? Formando um único mol do monoclínio ali, do enxofre monoclínio. Aqui também eu tenho um mol, aqui um mol, então as quantidades estão exatamente da forma que eu quero. A única coisa é que eu tenho, né, no caso aqui, o enxofre monoclínio não do lado dos produtos, mas do lado dos reagentes, ok? Então, o que eu vou fazer? Já que o enxofre rômbico já está bonitinho lá do lado dos reagentes, eu vou apenas copiar essa equação. Eu copio ela de novo. Então, eu vou pegar lá, ó, tá? Copia ela igualzinho do jeito que está ali, ok? A gente vai só dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ok? E o ΔH ele vai permanecer a mesma coisa, uma vez que eu não alterei em nada aqui a minha reação, ok? Está lá em quilojoules. Beleza, só que eu quero agora pegar esse enxofre monoclínico, que ele está no lado dos reagentes, e fazer com que ele fique no lado dos produtos. Para quê? Para a hora que eu somar essas reações, eu poder obter ele do lado que eu desejo, ok? Então, o que eu faço? Eu simplesmente vou pegar essa reação química e inverter. O que é inverter? É fazer com que o reagente se torne produto e o produto se torne reagente, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Esse aqui é o meu produto, tá? Então, eu vou inverter, eu vou jogar ele para cá, ó. Vai ficar lá o SO2 gasoso, jogo ele para cada seta. E o que eu faço agora com o meu reagente? Eu jogo para lá da seta, tá? Então vai ficar lá o enxofre monoclínio mais o O2 gasoso.
ok? Um detalhe, não vai me colocar aqui sinal negativo. Ah, professor, joguei para lá, fica negativo. Não, não vai ficar negativo, tá? A gente não está trabalhando aqui com uma equação matemática, ok? É similar, mas não é uma equação matemática. Então, quando a gente está jogando para lá, o que a gente está dizendo agora? Que o SO2, tá, ele está se decompondo, formando o enxofre monoclínio mais o O2, ou seja, eu tenho dois produtos, esse mais esse, ok? E o ΔH, o que, que a gente faz com ele? Uma vez que eu inverti a minha reação, eu tenho que inverter o sinal do ΔH. Se aqui é negativo, passa a ser positivo. Então vai ficar mais 296,36 quilojoules. Tá? Por que, que eu inverto? Porque aqui a minha reação era uma reação exotérmica, correto? Eu estava fazendo a queima do enxofre, promovendo ali a formação do SO2. Se agora eu vou fazer o contrário, eu estou pegando o dióxido de enxofre e formando ali enxofre mais oxigênio, ou seja, estou fazendo uma reação contrária, ela não vai ser mais exotérmica, ela vai passar a ser o quê? Endotérmica. Então eu tenho que alterar aqui o sinal, ok? Agora basta a gente fazer a soma dessas duas reações aqui, tá? Então vamos lá. Como que eu faço a soma? Tudo que tiver igual, semelhante de um lado e do outro, eu vou poder cortar aqui. Ok? Então eu vou observar, ó, o enxofre rômico ele aparece aqui no lado dos meus reagentes e lá ele não aparece. Tá? Se não aparece, não tenho a contrapartida dele ali, o que, que eu faço? Eu copio novamente. Ó, tá? Enxofre rômico, ela só copiei. Ctrl C, Ctrl V. O que, que eu procuro agora? Vamos ver o oxigênio. Ó. Eu tenho o oxigênio aqui, ou seja, eu tenho 1 mol, né, de oxigênio aqui. Aqui eu tenho 1 mol de oxigênio. Coisas iguais de lados opostos. Aqui está do lado dos reagentes, aqui do lado dos produtos. O que, que eu vou fazer? Eu vou cortar. Ok? Corto. Tá? Se tivesse do mesmo lado, eu somaria. Por exemplo, se tivesse do lado de cá 1 de O2, eu teria no total 2 de O2. Eu somaria se está do mesmo lado. Lados opostos a gente vai cortar, ok? Aqui eu tenho o SO2 gasoso desse lado, né, lado dos reagentes, SO2 gasoso do lado dos produtos. Tá igual em lados opostos? Corto. Tá? E o que, que vai sobrar? Vai sobrar lá do lado dos reagentes o meu enxofre monoclínico. Tá bom? Olha lá, é exatamente a reação que eu quero. Enxofre rômbico dando um enxofre monoclínico. Ok? Uma vez que bateu com aquilo que o exercício está pedindo, porque ele sempre vai falar para nós o que, que ele quer, né? Ele quer chegar em que equação química ali, qual a reação, né? Qual o ΔH daquela reação. Então ele sempre vai fornecer isso aqui para nós. Uma vez que a gente chegou aqui, bateu, o que, que a gente faz? É só fazer a continha que aparecer aqui no ΔH. Tá? Se fosse dois sinais negativos, eu somaria e daria o final negativo. Se fosse dois positivos, somaria e ficaria positivo. No caso aqui, a gente vai fazer uma subtração, ok? A gente tem aqui os valores, né, bem semelhantes. 296 menos 296 vai dar 0. 36 menos 6, então 30 quilojoules. E agora, o sinal ele vai ser positivo ou ele vai ser negativo? Como o valor maior, tá? Como o valor maior é positivo, então meu resultado final vai ser positivo, tá? Ou seja, para que eu possa pegar o enxofre rômbico e transformá-lo em enxofre monoclínio, eu vou ter que estar absorvendo, uma vez que agora o ΔH é positivo, eu vou ter que estar absorvendo 0,30 kJ de energia. Okay? Então essa é a forma que a gente faz, né, os exercícios relacionados à lei de Hess. Acompanhe aqui no canal que a gente vai ter mais alguns exercícios aprofundando um pouquinho mais a lei de Hess, beleza? Um abração, não se esqueça aí de dar o seu joinha e se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo.